Comunicando que a gente se entende. Visite a nossa página, assine lá na nossa página, não sei falar isso. Vamos começar, vai? Vamos, deixa eu falar. Ó, para você que está começando a assistir a gente, deixa seu like, assina nosso canal, seja bem-vindo. Ó, eu já quero te falar assim, mulher pensa de um jeito, homem pensa de outro, não tem jeito. Ó, eu quero falar que a mulher é muito mais emoção, mais intuição, e o homem? O homem é racional e objetivo. Somos diferentes fisiologicamente. Começa pelo mês. A mulher, vou falar do homem, vou falar da mulher. A mulher, ela começa um mês com um tipo de hormônio, um tipo de jeito, e aí esse hormônio sobe, esse hormônio desce, temos picos, e somos assim, esse sobe e desce durante o mês todo. O homem não, o homem não tem nada disso. O homem, ele começa o mês de um jeito e termina do mesmo jeito, não tem diferença. Para. É verdade que a mulher tem naquele ciclo que não consegue conversar? É verdade, provado cientificamente. Homens. Ai, meu Deus. E o sucesso do seu casamento depende dessa comunicação de sucesso, dessa comunicação saudável. O sucesso do seu casamento depende de uma boa comunicação. E a boa comunicação, você tem que ter forma certa, o horário certo, o local certo, tudo depende. Ei, comunicar não é assim de qualquer jeito. Para você se comunicar verdadeiramente, existem alguns detalhezinhos que nós temos então que tentar passar aqui para você. A comunicação, ela se desenvolve. E é engraçado que quando você tenta, eu sou prova viva disso, é difícil, mas você vai tentando e desenvolvendo e você vai conseguindo. Talvez não numa perfeição, mas o importante é não desistir. É importante sabermos ouvir antes de falar. É muito importante como ouvir o outro. Você gostaria que você ter um esposo que soubesse te ouvir? Mas como você está ouvindo o seu esposo? É muito importante esse saber ouvir. Ouvir não é apenas repetir aquilo que o outro disse, mas é entender o sentimento da forma que ele está se comunicando, olhar para ele com empatia enquanto ele está falando, está se comunicando e principalmente sentir o coração. A realidade é que geralmente ocorre que nós já se defendemos. Nós não estamos preparados para ouvir. Nós já queremos resolver logo e cair fora. Nós já temos que antecipar a resposta, porque o tempo. O tempo. Não, nós temos que prestar atenção, igual a Rosângela disse, saber sair dessa posição defensiva do não escutar, do não fazer, do não estar presente. Isso que o Carlos disse é uma grande verdade. Muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, enquanto o outro está falando, nós estamos ou ouvindo o celular que está tocando, querendo atender esse celular, e se está numa discussão, nós já estamos formulando as nossas respostas para que o nosso ponto de vista, a nossa forma de pensar e a nossa razão prevaleça ali. Então, enquanto o outro está falando, você já está ali na sua cabeça. O que eu vou dizer para debater aquilo que ele está falando e para que eu ganhe essa conversa? Muitas vezes essa conversa se torna um debate, uma luta muitas vezes que um pode até ganhar, mas vai dar aquele sensação de vazio, uma vitória vazia. Quando estamos prontos para ouvir, nós entendemos o ponto de vista do outro. Nós olhamos a história do outro, do lado do outro, na visão do outro, na verdade do outro. E aí a gente consegue compreender aquilo que estamos falando. O mais importante aqui não é ganhar a discussão, não é que o seu ponto de vista prevaleça e ganhe, mas primeiro é que você entenda a posição do outro, aquilo que o outro está dizendo. Com o passar dos anos, não entendemos o porquê ficamos tão distantes, tão longe um dos outros.
Isso, pode ter certeza, é um reflexo da falta de comunicação. É um reflexo que você deixou de ser normal, deixou de ser verdadeiro. Porque na grande maioria das vezes o que acontece é isso, para não haver a discussão, para não haver o desentendimento de pontos de vista, o que acontece? Um acaba ficando quieto e deixa que o outro vença, né? Parece que é um jogo, uma batalha, eu não sei. E aí vice-versa. Aí o casal vai se distanciando. Ah, deixa pra lá, não consigo conversar. A hora que vê, esse distanciamento está enorme. E sabe o que acontece muitas vezes? É que a pessoa fala fantasticamente com o vizinho, com o amigo, com o porteiro, com, sei lá, com todo mundo fora de casa. Mas a hora que chega dentro de casa, não consegue conversar com a esposa não consegue conversar com o esposo, não consegue conversar com os filhos, mas tem uma conversa, dá conselho, fala as coisas, tudo para quem é de fora de casa. Isso acontece muito nos relacionamentos. E deveria ser diferente, não que você não pode ouvir as pessoas lá fora e conversar com as pessoas lá fora e ser gentil com as pessoas lá fora, mas é importante que você tenha também esse ouvido para aqueles que estão ali em casa junto com você, não só a esposa, mas todo do ambiente familiar. Comunicação saudável, você tem que saber então a hora que você tem que falar, tem que ter a hora certa, como a Rosângela acabou de dizer aqui. Não adianta eu falar com o vizinho, com o porteiro, com o amigo, com tantas e tantas outras pessoas, quando eu tenho que saber falar é com ela, com a minha casa, com a minha família, com a verdadeira pessoa que me sente, que está do meu lado. É verdade. E também precisamos saber a hora de falar, porque às vezes a gente quer falar, por exemplo, de um assunto que a pessoa está em outra vibe ali dentro da casa, né? E aí é preciso ter esse jeitinho de ter o discernimento de saber a hora de falar determinados assuntos. Isso é muito importante. O que é muito importante também nessa hora de falar é você conhecer o jeito da pessoa. Temos temperamentos diferentes. Verdade. Gostei dessa palavra, temperamento. Fala. Temos jeito diferente de ser. Por exemplo, né, aqui tem uma pessoa muito extrovertida, muito dinâmico. E não é por isso que eu não quero, porque tem gente que é assim, né? Coloca um rótulo, eu não gosto dele, porque ele é muito estabanado, extrovertido, dinâmico, fica fazendo efeitos especiais, então eu nem vou ouvir a live dele, porque eu não me identifico com ele, então eu não quero saber. Pronto, precisamos entender e conhecer o jeito do outro. Por exemplo, o Carlos, ele é muito extrovertido, ele é muito dinâmico, então ele sai falando, ele fala alto, ele toma espaço, você viu que ele me empurrou aqui. Ela estava tomando o meu espaço. Então eu preciso ter um jeito de falar com ele, entender esse jeito dele, conhecer ele e saber o momento certo de fazer as colocações. Por outro lado, né? Vamos falar de mim. Você é analítica, é paciente. Não, paciente um pouco. Não, né? um pouquinho. Pouquinho. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar dele também. Já que ele não fala os defeitos dele, eu vou falar. Esse jeito extrovertido, dinâmico, isso e aquilo, ele passa um pouco da medida. Então, eu tenho que falar menos, né? Dar uma segurada aí. Eu, por outro lado, sou analítica, sou observadora. Eu tô aqui, né, falando aqui por Jesus Cristo. Mas não é o meu comportamento. É que a gente vai pegando um pouco, né? No nosso estudo, a gente estudou que esse tipo de personalidade vai engolindo, que eu não concordo muito, não. E, de repente, pum! Explode. É uma panela de pressão, né? Então, pessoas observadora, analítica, mais quieta, é uma panela de pressão. Da hora faz boom, não demonstra muito, às vezes dá aquele sorrisinho, mas tem uma hora que morde, né? Prazer, essa sou eu. Então... Mais uma vez, por favor, para ficar registrado. Não, prazer, essa sou eu. Eu só falo uma vez os meus defeitos, né? Prazer, essa sou eu. Então, nós precisamos entender o jeito do outro, o temperamento do outro e saber a hora de falar determinados assuntos. É preciso o conhecer. E a falta de conhecimento faz a gente ter conversas superficiais, conversas sem fundamentos, onde a gente vai empurrando com a barriga tudo aquilo que deveria ser resolvido entre o casal.
deixando aquela sensação de vazio, deixando aquela sensação de... E aí? E é muito comum, pessoas, a gente não brigava, a gente se dava bem porque não conversava sobre determinados assuntos. Então é importante saber a hora certa de falar, como falar. Existem técnicas para isso, de colocar as palavras corretas, não generalizar. Pensar antes de falar. Pensar antes de falar, ter o respeito. Saber os seus pontos fracos, seus pontos fortes. Conhecer e aceitar. Buscar o equilíbrio. Nós, do Decididos para Sempre, temos várias técnicas. Se você, de repente, está precisando de alguma delas, entre em contato conosco, deixe seu recado. Aqui tem todas nossas mídias sociais. Busca, nós vamos ter o prazer de poder te atender. Com certeza. E só aplicando essas técnicas de respeito, de conhecer um outro, aceitar o jeito do outro, trabalhar isso junto, colocar de uma maneira sutil. Eu não gosto desse jeito que você me trata, mas eu aceito o seu jeito extrovertido. Então, saber colocar as palavras, quando se tem respeito e o equilíbrio, só isso já dá um grande passo na comunicação do casal. E nós temos que falar também do saber entender. Entender exatamente o que o outro fala. O que acontece num relacionamento? Às vezes a gente está tão próximo que a gente fala uma coisa pro marido e acha que ele entendeu. Hã? E vida que segue. Eu falei, Hã? ele entendeu, fez cara de que entendeu pelo menos, a vida segue. E ele, por outro lado, você quer falar as partes? Posso falar também. Por outro lado, eu também acho que entendi e pela pressa quero fazer que tá tudo bem, vambora. E aí, ele faz da verdade dele, do jeito que ele entendeu, e a gente não checa nada disso. A hora que chega lá na frente, o que acontece? Mas eu não te falei. Mas eu não te falei. Mas você entendeu, você não entendeu nada do que eu te falei. Eu te falei para você comprar chuchu, você comprou abobrinha. E aí pronto, começa aquela briga de novo. Eu vou te dar um exemplo real, aconteceu ontem isso. Eu passei uma mensagem para ela, tipo assim, aquele, assim, fulano, ciclano. O que você entendeu? Eu entendi que ele foi bem grosso, sabe? E se fosse em outros tempos, talvez eu teria pego o telefone e teria sido bem grosso. Mas eu respirei fundo. Peraí, você fez o quê? Respirei fundo. Aleluia, aleluia. É importante termos a empatia com o outro, lembra? E a empatia com o outro também as nossas expressões corporais. Se você não entendeu, pergunte. É importante num relacionamento a dois a gente perguntar. Sabe, parece aquela coisa de escola, né? Mas dá certo. Pergunte, olha, foi isso mesmo que você falou? Eu achei estranho. Checa mesmo. Então aqui, o que a gente colocou? Qual é a primeira coisa? Ouvir. Não ser dono da razão. Ei, se coloca no lugar dele, se coloca no lugar dela, isso dá certo. Não queira ganhar a briga. Vocês não estão num jogo. Segunda coisa, além do saber ouvir, a maneira de falar. A maneira, a hora, conhecer o outro, ter o respeito, manter o equilíbrio, segurar a emoção, cuidar dessa expressão corporal, de quando você vai falar com o outro. Não atacar, né? Não formular... Como é? Não atacar. Mais uma vez? Não atacar. Não atacar. Escutou? Não formular respostas para que você ganhe a batalha. Vocês não estão numa batalha, vocês são amigos. Amigos, bandeira branca. E entender um ao outro. Na correria do dia a dia, tem muito desentendimento porque o outro não entendeu. Ele não teve a intenção de magoar, não teve a intenção de fazer errado, de comprar errado. Simplesmente foi uma falta de entendimento. Então, é importante aí essa dica. Checa, né? É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo? Olha, o que você entendeu com isso que eu te falei? É importante isso. Mulher, tome cuidado da maneira que você fale, porque nós somos movidos à emoção. Então, muitas vezes, o que a gente fala aí nas discussões, na briga? Vai embora, né? Eu não quero mais você aqui, pra mim tá tudo acabado. E aí o homem entende isso, porque o homem ele é objetivo.
E a mulher não quer que ele vá embora, claro que não quer, é ali agindo pela emoção. Cuidado com essas palavras, porque o homem entende isso ao pé da letra. Vai que ele pega as coisas e vai embora mesmo, né? E por outro lado, você, homem, ao falar com a sua esposa, ao falar com a sua companheira, dê mais explicação, fale com mais calma, com mais carinho, olhando nos olhos dela. Tudo que ela quer é que você explique direito para ela. Homem, fale mais o que você pensa aí para sua mulher, escute mais, isso é muito importante. Não tomem falas nem decisões precipitadas, cuidado com isso. Não tire conclusões precipitadas. Eu costumo dizer assim: nunca se toma decisão nenhuma em momentos extremos da vida. Nem em momentos extremos de tristeza, nem de raiva, nem de alegria. Não toma decisão nenhuma, sempre pondera para você poder dar um passo. Sempre para a sua felicidade. Já viu aquela história que uma discussãozinha, uma palavra mal colocada vira uma brigona, e aí envolve a família, envolve a sogra, envolve a mãe. Então é essa conversa precipitada, conclusão precipitada, que gera uma briga enorme, e aí vem a separação, a discórdia, a briga. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso mesmo. Isso é uma coisa muito séria dentro de um relacionamento. Tomar essas conclusões precipitadas. Às vezes a gente interpreta um texto aí e aí já vai já parte para o ataque, e aí envolve a família toda, vira uma guerra, uma confusão por causa de uma palavra mal colocada. É muito sério isso dentro do relacionamento. Isso não pode acontecer dentro de um relacionamento. Não podemos deixar chegar a esse ponto, porque é muito fácil, é uma faísca. Às vezes lá atrás, no deixar de ouvir, no deixar de falar da maneira certa, de não conversar, mas deixar a conversa muito no superficial, jogar tudo para debaixo do tapete. Amanhã eu falo, deixa quieto, não, ele é assim mesmo, e aí vai indo, e aí a hora que vê, não dá mais. E outra coisa muito importante nessa comunicação saudável é saber a hora de parar. Saber a hora de parar e saber a hora de falar. Tem que saber a hora certa, porque se eu estiver nervoso demais... E é muito sério isso, porque nós precisamos entender um pouco as nossas emoções. Muitas vezes, numa conversa, os ânimos, começam a se exaltar, e as emoções da irritabilidade chegam, do nervosismo, e aí pronto, já começa a partir para uma conversa destrutiva. Posso? Pode. Falando sério, você sabe que eu gosto de brincar aqui, fazer bastante palhaçada, mas esse é um momento sério, porque muitas vezes eu sinto assim que a maioria dos casais é nesse momento que acontece a coisa errada, a decisão errada. Sabe, eu confesso, eu também já fiquei nervoso, ela também fica nervosa, mas o que a gente tem que fazer? Nessa hora, respirar, dar uma pausa para a nossa conversa. Vai ter que retomar depois? Vai, porque nós não podemos deixar um assunto inacabado. Mas é momento de respirar, é momento de encher a boca d'água para não falar besteira. A forma mais eficaz de você ter uma comunicação saudável é que você tenha, em primeiro lugar, uma comunicação com Deus. É fundamental que vocês, casais, os dois juntos, mas os dois individuais, tenham a sua comunicação com Deus. Exercite a oração com Deus. Porque quando você faz isso, você se torna mais brando. E tudo isso aqui que a gente falou vai acontecendo também. Porque você colocou o Espírito Santo ali na vida de você, casal. E quando você acorda de manhã e tem essa conversa primeiro com o Espírito Santo de Deus, não tem como todas essas coisas ruins aqui acontecer. Eu tenho certeza que se você colocar em prática isso que nós dissemos aqui hoje, tenha isso como atitude de mudança de comportamento.
pense no seu comportamento. Eu não estou falando aqui para você pensar no comportamento do outro. Pense primeiro no seu comportamento, naquilo que você precisa mudar para ter uma comunicação saudável com o seu marido, com a sua esposa. E eu tenho certeza absoluta que se você colocar isso em prática, vocês terão muito sucesso no casamento de vocês. Ele devia estar escutando isso. Ela devia estar escutando. Não. Eu devia estar escutando isso. Essa é a verdade. A mudança começa por nós. E que vocês sempre continuem sendo um casal decididos para sempre. Eu posso fazer isso de novo? Venha junto com a gente, ser um casal decididos para sempre. Obrigado! Conhecer o seu cônjuge. Você está me empurrando. É porque você tem que ficar um pouquinho para lá, tá vendo? Um pouquinho para lá. Isso, vamos tentar organizar aqui. Olha aqui, olha que lindo. Você não sabe o que a gente está falando, né? Carlos Bellini. Ah. Menos. Opa, peraí.